Boa noite a todos, quero saudar a todos com a santa e gloriosa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Agradecer a Deus primeiramente pela graça de poder nos dar mais um dia de vida, de poder termos passado por esse dia, estarmos passando por esse dia com a graça e a bênção do Deus Todo-Poderoso que tem cuidado, tem nos guardado e tem nos livrado. Eu estava aqui com meu coração desejoso de trazer algo que tem estado no meu coração, está passando para vocês. Espero que vocês que ouçam, que irão ouvir, vocês meditem e que o Espírito Santo de Deus possa falar muito no coração de vocês. Amém? Quero deixar uma palavra do Senhor aqui, onde nós vamos ler a palavra de Deus no livro de Salmo, número 37, e depois eu quero fazer uma outra comparação usando esse mesmo termo, e já de antemão pedindo a Deus que venha abençoar, e aonde eu não consegui entrar no coração de vocês, a palavra do Senhor entre, e vocês possam se sentir vivificados e fortalecidos pela palavra do Senhor. Amém? Salmo de número 37, versículo de número 5, diz assim: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e ele o fará. Verso 6: e ele fará sobressair a tua justiça como a luz e o teu juízo como ao meio-dia. Verso 7: descansa no Senhor e espera nele. Não te indignes por causa daquele que prospera em seu caminho, por causa do homem que executa astutos intentos. Amém, meus irmãos? Eu louvo a Deus por essa palavra essa que nos fortalece, palavra essa que nos direciona, que nos dá entendimento. Somos falhos e muitos dependentes de Deus, dependemos do Senhor todos os momentos, todos os instantes da nossa vida. Nós temos, a Bíblia nos ensina e nos orienta a entregarmos os nossos caminhos ao Senhor e confiar nele. Botar nele a nossa confiança, botar nele a nossa alegria, a nossa tristeza. Muitas vezes buscarmos dele forças para continuarmos, mas sabendo que quando nós entregamos o nosso caminho ao Senhor e confiamos nele, ele fará. Eu quero chamar a atenção para vocês, de vocês também, numa passagem na qual eu estava lendo, e essa passagem tem me chamado muita atenção por esses dias, que também se encontra, se vocês quiserem abrir aí e ler, acompanhar depois, se encontra no livro de 2 Samuel, capítulo de número 17, do versículo 27 até o versículo 29, que tem por título essa palavra do Senhor: Davi é socorrido, que diz assim no verso 27: e sucedeu que, chegando Davi a Maanaim, Sobe, filho de Naás, de Rabá, dos filhos de Amon, e Maquir, filho de Amiel, de Lodebar, e Barzilai, o gileadita, de Rogelim, tomaram cama e bacias, vasilhas de barro, trigo, cevado, farinha, grão torrado, favas e lentilhas também torradas, mel, manteiga, ovelhas, queijos de vaca, e os trouxeram a Davi e ao povo que com ele estava para comerem, porque disseram: este povo no deserto está faminto, cansado e sedento. Eu, meditando nessa palavra, estudando, analisando alguns detalhes, quando a palavra de Deus nos relata sobre a revolta de Absalão, né? Que ele tentou tomar o trono do seu pai Davi, e quando seu pai assim soube, ele teve que tomar uma decisão: ou ele ficaria e enfrentaria seu filho, correndo o risco de um matar o outro, ou ele fugiria e esperaria em Deus para saber o que Deus iria fazer, como Deus ia agir. E para que não houvesse um confronto entre pai e filho, Davi resolveu abandonar. Juntou sua família, muitas pessoas o acompanharam, e ele saiu rumo ao deserto.
Irmãos, eu louvo a Deus porque quando a pessoa ela confia, ela tem Deus como seu ser supremo, como seu ser absoluto, como seu socorro, né? Na hora da angústia, seu refúgio, a sua fortaleza, ele abre mão de tudo. Ele abre mão de tudo porque ele sabe que Deus pode suprir muito mais. Nós sabemos a forma que Davi foi chamado a ser rei, nós sabemos a vida que Davi teve, o que ele fez, as coisas que ele fez que muitas vezes aos nossos olhos desagradam, né? Mas tudo isso serviram de lições para ele. E nesse momento eu reparo aqui o sofrimento desse homem. E uma coisa, a primeira coisa que me chamou muita atenção é o fato da liderança dele. Porque quando ele disse que ele ia sair de Jerusalém, muitas pessoas o seguiram. Ou seja, eram pessoas que queriam estar com ele, mesmo sabendo que ele iria sofrer, mesmo sabendo que ele iria passar por momentos difíceis, sem saber para onde ir, sem ter ideia para onde ir, e se é que ia continuar vivo. Grande era a revolta do filho dele. Mas mesmo assim, muitas pessoas o seguiram. Então eu já chamo a atenção de vocês para a importância de um líder. Essas pessoas respeitavam Davi como rei, tinham ele como líder, verdadeiro líder. E hoje muitas vezes nós temos visto que tem faltado esse respeito. Infelizmente, né? Muitas pessoas não conseguem aceitar a liderança de outras pessoas, acham que por alguns serem mais velhos talvez, né, ou mais tempo de congregação, que acha que não precisa mais respeitar, ou então as ideias são ultrapassadas. Então, o primeiro ponto que me chama a atenção, nós temos que entender que se Deus colocou como liderança, é para segui-lo, é para obedecer. Tinha seus defeitos? Muito. Principalmente quando o fato do adultério, quando ele manda praticamente assassinar, matar Urias. Mas tudo isso Davi resolveu com Deus, né? Padeceu, a espada não saiu mais de sua casa, como o Senhor mesmo disse, mas o povo mesmo assim respeitava e seguia. Mas eu louvo a Deus e glorifico a Deus porque mesmo nos momentos difíceis que Davi estava passando, esse relato de 2 Samuel 17, que eu acabei de ler, vai nos dizer que Deus, de forma alguma, ele não desampara ninguém, independente da situação que você está ou que você vai ter que passar. Porque a gente tem que saber e entender, como diz no livro de Efésios, capítulo de número 6, versículo 11, que nós temos que estar preparados para o dia mau. E nós sabemos que nós não estamos imunes do dia mau. O dia mau pode acontecer para qualquer um, independente se você serve ou não serve, se você busca ou não busca, vai acontecer. Então nós temos que estar fortalecido em Deus, buscando no Senhor, esperando nele, porque ele sim é o nosso refúgio, a nossa fortaleza. Quando nós estamos angustiados, nós temos a certeza de que quando nós paramos para ouvir Deus, conversamos com ele, a resposta, o refrigério ele nos dá. Então, independente da situação, creia, confia, entregar é deixar com ele. Se você entregou o teu caminho para o Senhor, deixa com ele. Ele sabe fazer, ele sabe te levar nos lugares que ele quer te levar. Às vezes nós não entendemos o trabalhar de Deus, a forma que Deus faz. Mas Deus ele é supremo. Deus é dono e sabedor de todas as coisas. Ele é onipotente, onipresente e onisciente. A Bíblia diz que dos olhos dele ninguém escapa. Então tudo o Senhor tem visto e tudo ele sabe fazer, tudo ele sabe trabalhar. No melhor momento ele vai chegar. Talvez o melhor momento que Deus vai chegar seja o seu pior, mas ele vai chegar no melhor momento. Então, eu glorifico a Deus porque em meio a tanto sofrimento, né? Ele tendo que fugir do seu reino, deixar o seu reino, seu filho, até mesmo o fato, né, da tristeza dele saber que o próprio filho dele queria matá-lo para poder tomar o trono, ganância, né? Não tendo reconhecimento paternal, né? E mesmo assim,
ele abandonou tudo e foi embora. E eu fico imaginando a cabeça de Davi naquele momento, pensando, né? Será que Deus me abandonou? Né? Será que Deus ainda está comigo? Mas tudo isso que estava passando, tudo isso que estava acontecendo, foi simplesmente para que Davi e quem ali tivesse se fortalecesse em Deus. Por que eu digo isso? Porque dado momento, quando eles chegaram em Manaim, Manaim significa acampamento de anjos. Então, Deus estava levando ele, tirando ele de um lugar, talvez do seu lugar de sossego, de tranquilidade, para uma caminhada difícil no deserto, que nós sabemos que atravessar o deserto não é fácil, seja ele qual for. Ninguém quer passar pelo deserto, mas o deserto é uma grande escola que nos coloca diante de Deus de pé, fortalecido. Primeiro que deserto não tem CEP, então não é lugar de parada, não é residência, é lugar de passagem. Então, se hoje você está passando pelo deserto, confie em Deus, creia que tudo Ele pode, tudo Ele faz. Coloque diante dele as tuas agonias, os teus pesos, as suas dificuldades, e o Senhor vai fazer, porque Ele é Deus Todo-Poderoso. E no tocante aqui, a Bíblia vai nos dizer que quando ele chegou no acampamento dos anjos, realmente Deus já tinha preparado todas as coisas. Deus já tinha preparado Sobe, que era filho de um rei, na qual era uma certa parte foi inimigo de Davi. Amiel, Maquir, que era filho de Amiel, de um lugar chamado Lodebar, terra do esquecimento. Então aqui eu chamo a atenção mais uma vez de vocês. Não se preocupe quem Deus vai usar e como Deus vai usar. Só acredite e creia que Deus vai usar. Porque Deus usou pessoas que talvez seria até de uma forma improvável. Mas às vezes nós ficamos esperando que o socorro, mediante as situações que passamos, ela venha de pessoas que estão bem próximas. Que ela venha de pessoas que estão bem ligadas a nós. E, no entanto, às vezes Deus quer usar pessoas que estão lá na terra do esquecimento, que a gente nem sequer lembra deles mais, nem sabe mais como está. Pessoas esquecidas. Pessoas que outrora a gente nem lembra mais delas. Ou que alguém se lembre dela. Porque não é fácil estar na terra do esquecimento. Às vezes você ser esquecido ou achar que está esquecido nos torna fragilizados. Mas aqui Deus usou pessoas, anjos, verdadeiros anjos, para virem ao encontro de Davi. E como foi lido aqui, eles trouxeram mantimentos, trouxeram grande fartura para um povo que estava sedento, cansado, até cama para esse povo. A Bíblia nos relata que eles trouxeram. Tamanha é a preocupação de Deus para com aqueles que nele confiam. Então, para que não se estenda muito, que nós venhamos entender o socorro de Deus. Ele pode até parecer que está demorando. O socorro de Deus pode até parecer que não vai acontecer, mas no momento certo, Deus abre os céus, envia os seus anjos e a bênção chega. Então tome posse dessa palavra, creia, guarda ela no teu coração, procura não pensar como Deus vai agir ou querer dirigir Deus. Senhor, se o Senhor fizer assim ou fizer assado, não. Ele sabe como fazer. Apenas entregue o teu caminho a Ele. Entregue. E deixa Deus agir, que você vai ver o mover de Deus na sua vida. E grande vai ser a obra que Deus vai fazer. O testemunho vai ser muito lindo. Independente do que você está passando. Deus vai fazer, porque Ele é Deus. Amém? Que Deus abençoe a todos. Fiquem na paz do Senhor. Até um próximo dia, em nome do Senhor Jesus.